E eu confesso que a minha mente veio programada para ministrar algo totalmente diferente do que Deus moveu nesse lugar. Nós chegamos aqui naquela dependência da luz, foi isso? E a ansiedade encheu o nosso coração e a gente ficou de uma forma inquieto, humanamente falando, porque nós somos humanos, até que Deus nos deu aquele puxãozinho de orelha fabuloso, e ali atrás nós falamos assim: olha, a gente está cometendo um erro gravíssimo, esquecemos de colocar nas mãos do Senhor. E nos reunimos ali, oramos e aprove ao Senhor, rasgamos o nosso coração, falamos para Deus o nosso desejo, e ao final falamos assim: mas e se a luz não voltar? E falamos: nós vamos continuar, porque o que importa, como diz João capítulo 4, verso 24, Deus é Espírito, e o que importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E com essa máxima nós saímos dali, e Deus moveu o meu coração para um lado totalmente diferente. Eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com um menino discipulado aqui na igreja, e a gente tem trabalhado o Evangelho de João, e de alguns discipulados que eu já trabalhei ao longo de ministério e ao longo de caminhada do Evangelho, poucas pessoas eu conheci com uma sede tão grande que esse rapaz tem apresentado. Ele me faz cada pergunta e que nos coloca diante de uma situação em que você vê que ele está mergulhando em cada história da palavra, e curioso com as atitudes, com o olhar, com o caminhar de Jesus e daqueles que encontram com Jesus. E quando a gente saiu com esse versículo dali, eu me lembrei mais uma vez que em uma das aulas, as maravilhas que ele contemplava acerca da história dessa mulher samaritana. Inclusive preguei a esse respeito no último domingo. Mas isso tem chamado minha atenção, e de vez em quando eu leio e releio por causa desse discipulado. Ele veio com algumas perguntas, algumas dúvidas, algumas caminhadas que ele mesmo, nas perguntas dele, me fez enxergar nesse texto coisas maravilhosas que até eu não tinha atentado. De repente fazia minha leitura de uma forma por conhecer o texto de uma forma rápida. Mas desde essa aula, que eu acho que foi no mês passado, ou começo desse mês, a gente já está terminando o Evangelho de João, mas toda vez eu volto em João capítulo 4. Então a sede foi dele no estudo de João capítulo 4. Então eu quero falar com vocês acerca não só do evangelismo do Jave, mas o evangelismo que faz parte da nossa vida. Porque o mais complicado para a gente é nós entendermos que falar de Jesus faz parte da nossa vida, deve fazer parte da nossa vida. Ele não precisa de um evento como o Jave ou como um outro tipo de movimento evangelístico promovido pela igreja ou pelo seu grupo de estudo ou pela juventude. Não, é uma ação que ela tem que fazer parte da nossa vida. É algo que ela tem que, como se nós transpirássemos isso. E essa mulher encontra com a primeira pessoa que falou do Jave para ela, que foi Jesus. Até porque a sigla Jave significa o quê? Jesus, água. Vamos falar mais alto?
Agora você pergunta para a pessoa do seu lado assim: você sabe o que é dizer Jave? Pergunta aí, você sabe o que é dizer Jave? Ele te perguntou, agora você responde: Jesus, a água da vida. E essa mulher encontra com o Jesus, a água da vida. Só que às vezes eles estão num papo que parece assim meio que surreal, mas tinha tudo a ver com a dinâmica da época. Porque para o samaritano, para o judeu, num modo geral, ele já sabia o que significava a água da vida. Você sabia disso? Ela está tendo um diálogo com ele de um convívio normal. Porque para o judeu, toda a água natural, ele já conhece como água viva. Não é uma água morta. Ou seja, a água que cai da chuva, para o judeu, é uma água viva. A água do rio, a água viva. A água que é cavada no poço e ela brota, é uma água viva, porque é de forma natural. Então ela está tendo esse diálogo com Jesus. Por isso ele interpela e fala: olha, se você soubesse quem te pede água, você daria. Ela diz: mas você não tem nem como pegar. Ela está pensando nessa água viva, nessa água da vida. E se você quiser abrir a sua Bíblia aí, ou no celular, ou no smartphone, ou no papel, eu não sei, mas em João capítulo 4, essa mulher, através de Jesus, vai me ensinar algumas coisas que devem fazer parte da minha vida e que a gente tem que ter em mente até em relação ao nosso posicionamento como cristão e também quanto ao Jave. O que nós vamos fazer no Jave? Como nós vamos nos movimentar no Jave? E em João, no capítulo 4, que é a história dessa mulher, o encontro dela com Jesus, no verso 10, Jesus dá uma resposta a ela quando ele pede de beber e ela fica questionando por que ele está pedindo água para ela. E no verso 10 ele vai dizer assim: se conheceras o dom de Deus e quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O que saltou aos meus olhos é quando Jesus abre essa frase e diz: se você conhecesse o dom de Deus. A nossa função como missionários do Senhor, a nossa missão como aqueles que conhecem a Jesus, nosso desejo e os dias que passaremos aqui fazendo e participando do Jave, é que a cada saída, a cada movimento, a cada culto, a cada palavra, nós sejamos transmissores ou aqueles que compartilham da ideia e ministram para aqueles que não conhecem, para que eles venham conhecer o dom de Deus. É a primeira coisa que Jesus fala para essa mulher: se você conhecesse o dom de Deus, você pediria água para mim. Esse é o desejo que deve invadir o meu coração e o seu coração todos os dias. Na escola, no trabalho, em casa, na família, é para mesmo aqueles que não sabem quem é o Senhor, é interpelar e dizer: se você conhecesse o dom de Deus, tudo se transformaria na sua vida. Porque nós estaríamos e estamos pregando uma realidade. Depois de um encontro com Jesus, nós passamos a ser transformados e guiados por Ele. Amém, irmão? A sua vida e a minha vida passa por esse diferencial antes de Jesus e depois de Jesus. Você tem a certeza disso, irmão? Quantos creem assim? Pode erguer a sua mão. Você tem a convicção que o dom de Deus, quando você passa a conhecer, as suas estruturas, elas
são moídas e movidas de uma forma que você muitas vezes não consegue verbalizar, mas consegue viver esse dom de Deus, porque agora faz parte da sua vida. E depois dessa palavra, desse diálogo, isso acontece com essa mulher. E se aconteceu com você e comigo, quando nós preenchermos aquela ficha de inscrição para o JAVE, nós temos que ter a certeza que conhecemos o dom de Deus e partir para a mesma caminhada que aquela mulher fez. Como assim, pastor? Qual foi a caminhada daquela mulher? Primeira coisa que aquela mulher fez, verso 28 a 30 do capítulo 4. Depois de ouvir Jesus, a palavra de Deus diz que ela deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Qual é a primeira coisa que essa mulher me ensina e que deve ser a minha atitude quando eu abrir aquele link do JAVE e pedir ao Senhor uma direção em qual equipe eu vou trabalhar, o que eu vou fazer? O primeiro desejo nosso, a primeira vontade nossa é dizer: Senhor, eu estou me inscrevendo aqui porque aquela mulher, a primeira atitude dela, depois de ter a certeza que o Senhor fazia parte da vida dela e conhecer o dom de Deus, ela largou o seu cântaro e saiu à cidade para anunciar Jesus ao povo. Isso é fabuloso, irmãos. Sabe por quê? Porque você vai deixar 4 dias, de repente a sua casa, de repente a sua família, de repente os seus amigos, e você vai dizer: olha, eu vou para uma obra muito maior, porque eu vou sair pela cidade, assim como essa mulher, dizendo ao povo que existe um Deus que nos enche do dom de Deus. É algo que essa mulher me mostra, em que esse encontro com Jesus tem que me mover nesse sentido todos os dias da minha vida, em ter a oportunidade de saber que se eu amanheci hoje, se Deus me permitiu abrir os meus olhos, é porque Ele tem algo a fazer na vida de alguém através da minha vida. E essa pessoa só precisa encontrar com alguém que anuncie que tem um Deus que pode conceder o seu dom àquele que acreditar. Essa mulher nos move a isso. Essa mulher nos move a ser canal de bênção daquilo que nós recebemos. O que mais que essa mulher me ensina? O que mais que esse texto me ensina? O que mais que esse texto move o meu coração depois dessa palavra dessa mulher que tem um encontro real com Jesus, que sai a transmitir isso pela cidade, e ela quer compartilhar dessa bênção com outras pessoas? Olha, existe um Deus, existe um Cristo, Ele está aí, e eu quero que você faça parte disso. E ela sai anunciando ali na aldeia dela e dizendo: vamos lá, vai ver, Ele está ali. O texto vai dizer, no verso 40 e 41, que ao receberem essa notícia dessa mulher, que com toda a alegria e o entusiasmo, com certeza, porque ela agora tinha nela o dom de Deus, e quando você tem esse dom de Deus, você extravasa de uma forma especial. Diz que eles chegaram até Jesus e começaram a ouvir tudo o que ele falava de acordo com o testemunho daquela mulher, mas diz que eles rogaram que Jesus ficasse ali com eles. E a Bíblia diz que Jesus ainda ficou com eles por mais 2 dias, e por causa das suas palavras, muitos mais creram nele. O objetivo nosso, desejo nosso, na saída e nesses 4 dias que estaremos aqui anunciando o dom de Deus para a cidade,
não é que as pessoas fiquem com Jesus por mais 2 dias. Não é que as pessoas fiquem com Jesus por 4 dias, que é o período do carnaval. Mas o desejo que invade o nosso coração é que cada pessoa que recebeu uma palavra através das nossas vidas fique com Jesus para o restante da vida deles. Que o dom de Deus mova cada um que estiver aqui na cidade, ou passando, ou recebendo uma água, ou recebendo uma pintura no rosto, ou recebendo um folheto, ou recebendo uma palavra, tenha um desejo também de receber o Senhor, que isso passe a fazer parte dele, não por 2 dias, não por 4 dias, não porque se sentiu bem, mas que faça parte da vida dele em todo o momento da vida dele. Porque essa é a nossa função, mostrar que há um Jesus que nos enche do dom de Deus e que é desejoso de fazer parte das nossas vidas até o dia em que estaremos com Ele. Porque eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Mas também tem algo especial a respeito dessa mulher e esse encontro com Jesus. Além das pessoas participarem daquilo que nós vamos falar, daquilo que nós vamos ministrar, essas pessoas precisam ver Jesus em nós. Essas pessoas, além do folheto e da água, eles precisam perceber que Jesus faz parte da nossa vida e que nós somos o reflexo e o espelho da manifestação da glória de Jesus nesse lugar. O verso 42 desse texto, que é o último verso desse encontro de Jesus com essa mulher samaritana, diz que aquelas pessoas que foram ouvir Jesus e se encantaram com a palavra dele, pediram para ele ficar mais 2 dias, já diziam à mulher o seguinte: já não é pelo que você disse, mas agora nós vemos e ouvimos falar, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nosso desejo é que as pessoas vejam Jesus em nós e sintam o desejo de ter Jesus em nossas vidas e declarem como esse povo que se achegou a Jesus. Não é mais pelo que você me fala, mas é porque Jesus agora faz parte da minha vida e eu vejo Jesus em você. Nosso maior desejo é que nós possamos dizer, igual o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Para que as pessoas sintam um desejo tão grande de ter Jesus na vida dele, que digam assim: não é só pelo que você me disse, mas por quem você é e pelo que Jesus está fazendo na minha vida agora, que a partir de agora eu creio. O nosso desejo mais do que dar água, o nosso desejo mais do que dar o folheto, o nosso desejo mais do que dar um brinde nos dias de carnaval, é poder dar àqueles que precisam o maior presente que eles podem receber, que é Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque assim como Ele me ama, assim como Ele ama vocês, assim como Ele nos resgatou, assim como Ele resgatou você, assim como Ele cuida de você, assim como Ele cuida de mim, Ele continua de braços abertos, querendo cuidar do máximo de pessoas possíveis. Então deixe-se usar pelo Senhor, seja instrumento do Senhor, seja canal de bênção na vida das pessoas, porque o povo clama por socorro,
E mais do que ouvir falar de Jesus, eles precisam ver Jesus em nós. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Eu vou chamar o pastor Carlos Henrique, ele chegou aí, ele vai estar orando. Depois tem o Ministério de Louvor. Não sei se o pastor quer falar mais alguma coisa também. Graça e paz, amém, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Obrigado pela participação de vocês nesse momento. Que Deus continue atuando, abençoando, completando a obra que Ele tem para realizar, através do JAVE, através da nossa vida. E como hoje é o culto de lançamento, a gente quer pedir ao Senhor que Ele esteja trabalhando no nosso coração e tudo aquilo que ainda precisamos resolver e planejar para que o JAVE seja um momento de Deus nas nossas vidas, na vida da igreja, na história da igreja e para aquelas pessoas que serão alcançadas. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela chuva que caiu. Obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Obrigado porque chegamos aqui. Ó Deus, obrigado pelo dia que vivemos e agora por essa noite que nós separamos através, ó Deus, da agenda humana, mas sabemos que o Senhor já tinha preparado todas as coisas para que este culto acontecesse e por isso nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que nesta noite o Senhor receba a nossa gratidão. Quando pensamos, ó Pai, nesta noite como a noite do lançamento, ó Deus, do Ministério JAVE 2023, eu te peço que em nome de Jesus, todas as coisas que daqui para frente, Senhor Deus, irão acontecer, assim como nos anos anteriores, assim como, ó Deus, nós temos pedido ao Senhor desde o início do ano, nós te pedimos, Senhor, que tudo o Senhor possa, Senhor Deus, em primeiro lugar, ser exaltado. Que tudo aquilo que precisamos, materialmente falando, humanamente falando, nós te pedimos que o Senhor esteja, Pai, nos dando a oportunidade de termos recursos humanos, de termos recursos físicos, recursos, ó Deus, financeiros. Nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata, é o Senhor Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu te peço, Pai, que assim como aquela mulher teve aquele encontro contigo, saiu saciada da água da vida, nós te pedimos, sacia o nosso coração, sacia a nossa alma com a presença doce do Teu Espírito e faz-nos transbordar a fim de alcançarmos outras pessoas. Primeiro, Senhor, com esse dom que foi aqui falado, que foi anunciado pelo Senhor àquela mulher, o dom da salvação. Que o Senhor nos preencha com a Tua graça maravilhosa, que nos faz transbordar da alegria do Senhor, que é a nossa força, da esperança do céu, que é a certeza que temos por mérito de Cristo Jesus, que nos alcançou. E continua, Senhor, fazendo a grande obra do Senhor na nossa vida, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode se colocar de pé neste momento.